Então, a aula de hoje nós vamos começar falando sobre quantidade de movimento. Como o próprio nome diz, né? A quantidade de movimento está associado com a velocidade do corpo, né? Porque se um corpo tem movimento, obviamente ele tem que ter uma velocidade. Esse movimento ele pode ser uniforme, essa velocidade pode ser constante, ou esse movimento pode ser variado, essa velocidade pode variar. Foi Newton, né, quem Descartes já foi o primeiro a falar sobre essa grandeza, né, quantidade de movimento. Ele falava que toda vez que a gente pegava a massa, o produto da massa com a velocidade, a gente tinha como uma medida, como resultado, uma medida da quantidade de movimento que o corpo tem. Mas foi só Newton quem conseguiu provar que essa grandeza, quantidade de movimento é uma grandeza vetorial, ou seja, não basta simplesmente eu pegar a massa e multiplicar pela velocidade. Eu preciso de levar em conta a direção e o sentido da velocidade. A velocidade é uma grandeza vetorial. Então, Newton é o primeiro a falar sobre quantidade de movimento vetorial, que já era definida como m vezes v por Descartes, né? Mas o Newton vem e fala, bom, realmente o produto de m vezes v nos dá a medida da quantidade de movimento de um corpo, e essa grandeza, quantidade de movimento, só faz sentido eu falar nela quando ela for uma grandeza vetorial. De tal forma que a quantidade de movimento e a velocidade, como a massa é sempre um número positivo, quantidade de movimento e velocidade terão sempre mesma direção e sentido. Então, quantidade de movimento e velocidade vão ter sempre mesma direção e mesmo sentido, tá certo? Por quê? Porque é uma grandeza vetorial, é igual força, é igual a ma. Força e aceleração, força resultante e aceleração tem mesma direção e sentido, porque a massa é uma grandeza sempre positiva. E qual a unidade no sistema internacional? O m, a massa, no sistema internacional é quilograma e a velocidade é metro por segundo. Então, a unidade de quantidade de movimento é quilograma vezes metro por segundo, ok? Ela não tem um outro nome, essa unidade, então a gente sempre vai usar quilograma vezes metro por segundo, a unidade de quantidade de movimento. A quantidade de movimento também é conhecida como momento linear, ok? Então, às vezes a gente vai ver esse termo aí, ou momento linear. Ou momento linear. Então, nada mais é do que a massa vezes a velocidade do corpo. Existe um princípio que é muito estudado aí quando a gente estuda quantidade de movimento, que é o princípio da conservação, da quantidade de movimento. E toda vez que a gente vai estudar esse princípio, a gente analisa choques, ok? Então, nós vamos analisar dois tipos. O que fala o princípio da conservação da quantidade de movimento? Que a quantidade de movimento que um corpo tem antes é igual à quantidade de movimento que um corpo tem depois. Antes de quê? Depois de quê? Depois de se chocarem com outro corpo, certo? Então, o Descartes já falava nessa conservação da quantidade de movimento. Só que ficava muito difícil dele provar porque ele tratava a quantidade de movimento como uma grandeza escalar. Então, foi só com Newton, na hora que a gente começa a tratar vetorialmente, né? Por um sentido, a velocidade é positiva, então tem quantidade de movimento positivo. Para o outro sentido, então, ao contrário, a quantidade de movimento vai ser negativa. Então, só com Newton que ele pôde realmente provar que realmente a quantidade de movimento é uma grandeza que se conserva quando a gente está num sistema isolado, considerando apenas as forças internas. O que é força interna? Força que um corpo faz no outro. Então, o que ele quer dizer aqui?
Para a gente entender bem esse antes e depois, a gente tem que aplicar essa conservação de movimento nos choques mecânicos. Choques mecânicos. A gente tem dois tipos de choques. A gente tem o primeiro, que é o choque elástico. O que é o choque elástico? O choque elástico é aquele que os corpos, após se chocarem, cada um muda o sentido da sua velocidade, ok? Então, o que é o choque elástico? Bater, bater e voltar, ok? Então, vou dar um exemplo aqui, ó. Eu tenho aqui a bolinha 1 com uma velocidade V1, eu tenho aqui a bolinha 2 com uma velocidade V2. Isso aqui é antes do choque. Aí elas vão se chocar. E o que vai acontecer? A bolinha 1 vai vir para cá com uma velocidade V1' e a bolinha 2 vai vir para cá com uma velocidade V2', ok? E o que acontece no choque? Tanto o choque elástico quanto o choque inelástico, a quantidade de movimento antes é igual à quantidade de movimento depois. Nos choques mecânicos, há conservação da quantidade de movimento, certo? Então, nos choques mecânicos, Q antes é sempre igual a Q depois. Essa característica vai permanecer. Então, o que vai acontecer aqui? Olha, Q antes é igual a Q depois. Então, quem é Q antes? Antes a gente tinha M1, V1 mais o V2, estão vendo que é sentido oposto? Então, eu vou definir para a direita a velocidade positiva, então aqui vai ser M2 menos V2, porque ele está voltando. É igual, aqui, o que vai ser? M1 menos V1, porque ele mudou de sentido para a esquerda, eu vou considerar negativo, mais M2, V1', né? V2'. Então, eu teria que aplicar essa condição. Lembrando, gente, que pelo fato da grandeza ser vetorial, eu tenho que dar sinal para a velocidade. Em geral, para a direita a gente considera positivo e para a esquerda a gente considera negativo, ok? Então, bastaria a gente aplicar aqui essa fórmula que a gente conseguiria descobrir, por exemplo, a velocidade da bola 2. E essa velocidade vai depender da massa, né? Quem tiver a maior massa vai se mover com menor velocidade. Quem tiver a menor massa vai se mover com maior velocidade, já que a quantidade de movimento se conserva, ok? Então, só aplicar na fórmula. O que acontece no choque elástico? Bate e volta. Então, cada um volta com a sua velocidade invertida. Agora, um outro tipo de choque é o que a gente chama de choque inelástico. O que é o choque inelástico? Bate e os dois corpos se movem juntos. Ok? Então, o que a gente tem aqui quando os dois corpos se movem? Então, vai ser o seguinte, olha, eu tenho aqui a mesma situação, tá? V1 e aqui eu tenho uma bola que está parada. V2 igual a 0. Ok? A hora que essa aqui bater nessa, o que vai acontecer? As duas bolas, 1 e 2, vão se mover para cá com uma velocidade final, que é uma só, que é a velocidade do conjunto. Então, isso aqui é antes e isso aqui é depois. Os dois se movem juntos. É o que acontece, por exemplo, quando um caminhão bate num carro de passeio. Ele bate no carro de passeio e sai arrastando o carro de passeio. Isso é um choque inelástico, né? Não acontece de bater e voltar. Ele bate e os dois continuam juntos. O que vai acontecer aqui? A quantidade de movimento não se conserva no choque? Não, se conserva sim. Qualquer tipo de choque é a conservação da quantidade de movimento. O que vai acontecer então? Quantidade de movimento antes é igual a quantidade de movimento depois. O que a gente tem antes? A gente tem M1V1 mais M2V2 é igual. E depois eu tenho as duas massas, M1 mais M2, se movendo com a velocidade final. Lembram que nesse caso específico nosso, o V2 era 0? Então vai ficar assim, ó, M1V1 é igual M1 mais V2, que multiplica VF. Ok? Então a gente pode poder calcular aí
o valor, né? Se eu dou M1, dou a massa do corpo 1, a massa do corpo 2, M1 mais M2, gente, aqui saiu errado. M1 mais M2 vezes velocidade final. Então, se eu dou, por exemplo, a massa... Então, exemplo. Nesses dois exemplos, nós vamos considerar M1 igual a 1 kg, M2 igual a 2 kg, V1 igual a 5 metros por segundo. Então, eu quero saber quem é V final, nesse exemplo aqui. Então, como é que vai ficar? M1, 1 kg, vezes V1, que é 5 metros por segundo, é igual M1 mais M2, 1 mais 2, VF. Então, vai ficar 5 é igual a 3 VF. Velocidade final vai ser 5 terços. Então, essa velocidade final é a velocidade das duas esferas após o choque. Ok? Então, essa é a velocidade das duas esferas. Outra coisa importante, gente, de se dizer é que no choque elástico, além da conservação da quantidade de movimento, a gente tem também a conservação da energia cinética. Então, a energia cinética de antes é igual à energia cinética de depois. Então, só para completar aqui, ó, além da conservação de movimento, a gente tem também a conservação da energia cinética. Energia cinética de antes é igual à energia cinética de depois, certo? Quem é a energia cinética de antes? M1V1 mais M2V2. E depois, M1V1' mais M2V2'. A energia cinética é uma grandeza escalar. Presta atenção nisso. Energia não é vetor, energia é escalar. Então, eu não preciso me preocupar com sinais aqui. Se é escalar, eu vou pegar só o valor absoluto da velocidade, ok? Então, a gente tem que considerar no choque elástico que, além da conservação da quantidade de movimento, a gente tem conservação da energia cinética quando a gente está desprezando um atrito. No choque inelástico, isso não acontece, a energia cinética não se conserva, porque eles se movem juntos, ok? Então, não há conservação, há apenas conservação da quantidade de movimento. A energia cinética não se conserva no choque inelástico, apenas no choque elástico. Agora, existe uma outra grandeza muito importante, que é a grandeza que a gente associa com variação de movimento, que é o impulso. Porque toda vez que eu quero variar a quantidade de movimento de um corpo, ou que eu quero colocar um corpo em movimento, eu preciso exercer sobre ele o quê? Uma força, não é isso? Um carro está parado, eu quero tirar ele do repouso, eu tenho que aplicar nele uma força durante um intervalo de tempo. Então, essa grandeza que relaciona que está associada aí com a quantidade de movimento é a grandeza impulso. Então, impulso de uma força Qual que é a definição de impulso? O impulso é definido como a força resultante realizada no intervalo de tempo. Força é uma grandeza vetorial, então impulso também é uma grandeza vetorial. ΔT sempre é um número positivo, não existe tempo negativo. Então, impulso e F terão sempre mesma direção e sentido. Ok? Então, olha para você ver, essa grandeza impulso é importantíssima. Ela fala que o impulso é igual à força aplicada vezes o intervalo de tempo. Então, toda vez que você aplica uma força grande no intervalo de tempo grande, você tem um impulso grande. Ou uma força grande, mesmo que o intervalo de tempo seja pequeno, você consegue um impulso grande. Então, o impulso é uma grandeza que depende diretamente da força vezes o intervalo de tempo que essa força está sendo aplicada, tá certo? Então, existe uma relação que a gente vai escrever aqui agora, porque toda vez que eu aplico uma força num corpo, ele altera a sua velocidade. Então, ele altera a sua quantidade de movimento. Então, existe uma relação direta entre o impulso e
a variação da quantidade de movimento. Qual é essa relação? Vamos pegar aqui, olha. A gente vai começar lá atrás com a definição de força, segunda lei de Newton. Olha, segunda lei de Newton. O que fala a segunda lei de Newton? Que a força resultante é igual a m vezes A, ó. Certo? Mas o que é o A? Força resultante é igual a m vezes. Não é delta, variação da velocidade no tempo? Certo? M delta V sobre delta T. Mas observem, o que é M delta V? M vezes V não é quantidade de movimento? Então, M vezes delta V é variação da quantidade de movimento. Porque aqui está a variação da velocidade, então ele vai me dar a variação da quantidade de movimento. Então, a força resultante, ela vai ser variação da quantidade de movimento sobre delta T. Se eu multiplicar isso aqui cruzado, o que eu vou ter multiplicando em cruz? Variação da quantidade de movimento é igual a força resultante vezes delta T. Mas o que é isso aqui? Força resultante vezes delta T? Porque aqui também é uma força resultante. O que é isso? Isso é nada mais é do que o impulso. Então, eu chego na relação que a variação da quantidade de movimento é dada pelo impulso da força resultante. Isso aqui é muito importante, a gente vai usar muito lá nas nossas listas de exercício. Variação da quantidade de movimento é igual a impulso. O que acontece quando aparece esse delta? Eu quero dizer que o que é variação de quantidade de movimento? Quantidade de movimento é mv. E delta Q? É m delta V. Ok? E isso é variação da quantidade de movimento. Certo? Então, lembrem-se dessa fórmula, que a gente vai usar muito ela. É a relação que existe entre impulso e variação de quantidade de movimento. A gente tem vários exemplos aí de relação de impulso aí com quantidade de movimento, né? Tem até um teorema que é conhecido como teorema do impulso, que fala que a variação que é exatamente esse, a variação da quantidade de movimento de um corpo em certo intervalo de tempo é igual ao impulso da força resultante nesse mesmo intervalo de tempo, ok? Então, esse aqui é o teorema do impulso. Teorema do impulso, que diz que a variação da quantidade de movimento no intervalo de tempo é igual ao impulso de uma força resultante nesse mesmo intervalo de tempo. Isso, gente, agora o impulso, observe, o impulso é igual à força resultante vezes o tempo, certo? Quando essa força resultante, ela é constante, quando ela não está variando, porque às vezes a força que eu estou aplicando, ela pode estar aumentando com o tempo, ela pode estar diminuindo com o tempo. Então, o que vai acontecer quando eu dou para vocês, então, um gráfico de força em função do tempo, em que a força, vamos colocar aqui, ó, força é constante. Se a força for constante aqui, o impulso não é dado por F vezes T? Mas o que é eu multiplicar esse F por esse T? Não é eu multiplicar a base pela altura? Então, o impulso aqui não foi dado pela área. Então, o impulso é dado pela área do gráfico F versus T. Da mesma forma, então, se eu estou aplicando uma força que está variando com o tempo, como por exemplo num gráfico dessa forma aqui, Newton em segundos, o que acontece? O impulso vai ser dado pela área também. Então, aqui o impulso vai ser dado pela área do gráfico. Então, o impulso aqui vai ser o quê? Base, que é T, vezes a altura, que é F, sobre 2, ok? Nesse caso. Então, presta atenção para não confundirem. Se o gráfico for força versus deslocamento, a área me dá o trabalho. Agora, se o gráfico for força versus tempo, a área me dá o impulso. Ok? Então, não confundam isso aí. Às vezes, é muito comum o exercício te dar um gráfico de força versus tempo e pedir o trabalho.
o trabalho não é dado pela área. Essa área você vai estar calculando o impulso da força resultante, ok? Que não é o trabalho. Então, cuidado para não confundirem isso daí. Impulso é igual a força vezes tempo, por isso ele é dado pela área do gráfico F versus T. Agora, o que a gente tem de aplicação aí no impulso, né? Como eu falei com vocês, mais uma vez eu vou colocar aqui, a fórmula do impulso é igual a força resultante vezes intervalo de tempo. Vou colocar aqui, ó. E a relação entre impulso e quantidade de movimento é que a variação da quantidade de movimento é igual ao impulso da força. Então, prestem atenção. Toda vez que a gente tem Vamos imaginar o seguinte. Eu estou num carro de alta velocidade. Estou num carro e esse carro está em alta velocidade. Está a 150 km por hora. E, de repente, esse carro choca frontalmente com alguma coisa. Um caminhão, por exemplo. Ok? Então, o que vai acontecer com a variação da quantidade de movimento? Vamos colocar aqui, ó. O que é delta Q? É mv menos VO. E o que é I? É F vezes delta T. Então, olha que interessante. A massa não varia do meu carro, certo? A minha velocidade aqui, ela vai sair de um valor muito alto, 150 km por hora, menos um valor muito baixo, que é zero, porque ele vai parar. O tempo da colisão é um tempo muito pequeno, porque acontece tudo muito rápido. É tempo de razão de fração de segundos. O tempo aqui é muito pequeno. Então, o que vai acontecer com esse valor de força resultante? Esse valor de força resultante vai ser um valor grande. Querem ver? Vamos considerar, vamos fazer um exemplo aí que esteja quanto aqui? Em 3,6, só para ficar múltiplo de 3,6. 3,6 vezes... vamos imaginar que eu tô com uma velocidade VO de velocidade inicial de 180 km por hora. A minha velocidade final vai ser zero, porque ele vai parar, ok? E a massa do carro, eu vou colocar que são 800 quilos do meu carro. Ok? E durante a colisão aconteceu num tempo de 1 segundo. Porque a colisão realmente, não vou nem colocar 1 segundo, vou colocar 0,1 segundo. É o tempo de colisão. Então, querem ver como é que a força resultante aqui vai ser grande? E essa força resultante vai atuar sobre quem? Sobre todos os passageiros que estão no carro. Então, vamos colocar aqui, olha, a massa dele então vou colocar aqui, ó, de novo, mv menos VO é igual a força resultante vezes delta T. Então, a massa 800, velocidade final 0 menos VO 180, 180 dividido por 3,6 vai dar 50. Isso aqui é o mesmo que 50 metros por segundo, tudo no sistema internacional. É igual a força resultante vezes o intervalo de tempo de 0,1 segundo. Então, a força resultante vai ser igual a 800 vezes 50, vai dar 40 mil. 40 mil dividido por 1 vezes 10 a menos 1. Então, isso aqui vai dar, olha, 40 mil é o mesmo que 4 vezes 10 a 1, 2, 3, 4, a quarta. Dividido por 1 dá 4. E o 10 a menos 1 sobe 10 a primeira. Então, olha o valor da força resultante. 4 vezes 10 a quinta newtons. Então, é uma força muito grande. Tá ok? Então, quanto maior... Agora, se eu aumento o tempo da colisão, se ao invés de colidir com outro caminhão, que a colisão é muito rápida, porque é tudo muito rígido, esse carro colide com uma parede de espuma ou com uma parede de pneus. O que acontece quando ele colidir com uma parede de pneus? O pneu, ele é maleável. Então, essa colisão, ela vai demorar um tempo maior. Então, quando eu aumentar esse tempo aqui, eu diminuo a força que vai ser sentida por todos os passageiros que estão lá dentro. Ok? Então, quanto maior for o intervalo de tempo de uma colisão, menor é o impacto da força que vai sentir, que o passageiro vai sentir. Esse é exatamente o princípio fundamental do airbag.
Qual é a função do airbag? Não é simplesmente te proteger, não deixar você bater na frente. Tem isso também que ele acaba protegendo. Mas a questão do airbag, vocês podem ver nessas imagens aí na internet, deve ter imagem em câmera lenta. O airbag ele não é inflado imediatamente e fica rígido, cheio de ar. Ele enche de uma quantidade de ar suficiente para que aumente o tempo máximo possível da colisão do seu corpo com a parte do airbag também. Tá certo? Então, o que acontece? Se ele fosse muito rígido, se ele enchesse demais, a colisão também ia ser como se ele fosse ia se bater e voltar. Não adiantaria, a força seria grande. Então, ele tem uma quantidade de ar de tal forma que a cabeça da pessoa entra vagarosamente e consegue aumentar ao máximo o tempo de colisão da pessoa com o airbag, tá certo? Outra coisa importante também na questão do airbag, eu não sei se vocês já viram falar, é que não adianta nada o carro ter airbag se a pessoa não tiver de cinto de segurança. Porque se a pessoa não tiver de cinto de segurança, ela vai ser lançada com tanta força para frente por causa da inércia que o airbag não vai ter a função dele, ele vai funcionar como uma parede de concreto. Tá certo? Então, é importantíssimo, você vai ter muita fratura no seu tórax. Então, é importantíssimo, a função do airbag só funciona mesmo ao que ele foi proposto se você tiver de cinto. Porque o que acontece? O cinto, você dá um arranco, ele te breca e aí você aumenta o tempo de colisão, você diminui a força que a pessoa sente ao ser... aumentando o tempo da colisão, você aumenta a força que a pessoa sente no impacto, tá certo? Outros exemplos, quando uma pessoa vai fazer salto em grandes alturas, igual esses atletas, notem para vocês verem, salto com vara, etc, que tem aí nos esportes olímpicos, a pessoa sempre cai com os joelhos flexionados. Por que a gente tem que cair com o joelho flexionado? Quando você cai com o joelho flexionado, você aumenta o tempo da colisão, né? Você aumenta o tempo daquele impacto da força sobre o seu corpo. E aí você diminui a carga na sua coluna, tá certo? Você diminui a força, né? Que seu corpo vai sentir ao chocar com o chão, ao mudar de velocidade, que você tá com uma velocidade, vai chegar e vai parar. Então, sempre que eu aumento o tempo de uma colisão, eu tô diminuindo a força nessa colisão. Outro exemplo muito legal que eu gosto de falar. Vocês não vão lembrar, vocês são novos, né? Mas eu lembro. Os carros mais antigos, quem conhece carro antigo aí, às vezes muitos colecionam, tipo um Fusquinha da vida, ele é muito rígido. A lataria dele é muito dura, tá certo? Os carros mais modernos a lataria é bem mais maleável. Então, o pessoal antigo, eu já vi muita gente falar assim, nossa, esses carros de hoje são uma porcaria. Só de você encostar, eles já amassam, né? Achando que aquilo é uma desvantagem, que carro bom é o carro antigamente que tinha lataria dura. Mas, na verdade, tem muito estudo em cima disso. Por que antigamente o carro era duro e hoje em dia já é uma liga, né, um metal mais maleável? Justamente para aumentar nas batidas, aumentar o tempo da colisão. Porque se você pega um carro que tem a lataria muito dura, o choque dele vai ser assim, ó. Vai ser um intervalo muito pequeno do choque. Então, a pessoa que está lá dentro vai absorver todo o impacto. Se você coloca um material mais maleável, o tempo do choque vai ser mais longo, tá certo? Ele vai amassando aos poucos e ao ser amassado ele vai absorvendo o impacto, diminuindo a força resultante sobre a pessoa que está lá dentro. Então isso é muito importante, tá? Saber. Então quanto maior é o intervalo de tempo, menor é a força resultante, força de impacto. Então, quando a gente quer reduzir essa força, basta a gente aumentar o tempo da colisão, aumentar o tempo da variação da velocidade, tá ok? Então é isso, gente, isso que a gente tinha. Isso aqui é muito importante, relação entre impulso e quantidade de movimento, ok? Toda vez que a velocidade variar muito, para você ter uma menor força, você tem que ter você tem que fazer com que essa variação aconteça no maior tempo possível, porque quanto menor for o intervalo de tempo, maior vai ser o impacto da força, tá certo? Faltou eu falar qual a unidade de impulso, né, gente? O impulso é dado em quê? O impulso é dado força resultante Newton vezes segundo, tá ok? Também não tem um nome específico para unidade de impulso.
é simplesmente Newton vezes segundo. Lembrando que para a gente transformar de quilômetro por hora em metro por segundo, basta eu dividir por 3,6. E aí eu tenho que jogar os valores aqui, tá? Olha para vocês verem, só para a gente encerrar aqui, um outro exemplo, vamos considerar agora, esse daqui é o primeiro exemplo, vamos considerar um segundo exemplo, os mesmos dados, mas agora ele bateu lá na parede de pneu que eu falei com vocês. A velocidade variou de 180 para 0, mas agora gastou um tempo de, vamos colocar aí 10 segundos. Tinha muito pneu, ele foi indo até ele parar, ele gastou 10 segundos para ele parar. Então, qual que vai ser agora a força resultante sobre o motorista? Então, vai ser mv menos VO é igual a força resultante vezes ΔT. Observem que aqui vai dar negativo, gente, mas esse negativo é só para indicar que a força resultante está contrária, tá certo? A velocidade final dele, a velocidade inicial dele. Então, esse negativo a gente não precisa se preocupar com ele aqui não, tá bom? A massa continua sendo a mesma, 800 quilos. A velocidade final é 0, a velocidade inicial é 50. A força resultante eu quero saber, o intervalo de tempo agora são 10 segundos. Então, a força resultante vai ser 40.000 dividido por 10, que vai ser 4 vezes 10 a terceira Newton. Olha para vocês verem. Olha a diferença, deu uma diferença de 10 ao quadrado, deu uma diferença de 100, da ordem de 100 newtons, 100 vezes menor. É muita coisa, né? A força que a pessoa sentiu aqui foi 100 vezes menor do que a força que a pessoa que está dentro do carro vai sentir nessa colisão. Então, quando eu aumento o intervalo de tempo, eu estou diminuindo a força do impacto, tá ok?